1 Coríntios 6, a partir do verso 9, é o texto bíblico que leremos agora. Peço aos irmãos que após a leitura mantenham a Bíblia aberta nesse texto e acompanhem, comparando aquilo que os irmãos leem com aquilo que será dito. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E o povo de Deus diz, amém. Irmãos, Paulo repreende duramente a igreja que estava na populosa, agitada, multicultural e confusa cidade de Corinto, ao chamar membros daquela igreja de injustos. Meus irmãos, Paulo não estava enganado quanto àquilo que estava dizendo, porque havia sinais de declínio espiritual naquela igreja preocupantes. Ele destaca nesse capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios que os injustos não herdarão o reino de Deus. Portanto, não é possível compatibilizar a injustiça com a cidadania real. Vejam no versículo 2 desse capítulo, quando Paulo pergunta: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? De algum modo ele é irônico. Depois de tanto tempo ouvindo acerca de Cristo, vocês ainda não sabem disso? E repete pergunta semelhante no versículo seguinte, o 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Vocês ainda não sabem isso? Da posição elevada da igreja ao lado do reto juiz? Lá no verso 9, de novo Paulo diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aqui está um convertido, Paulo, chamado da falsa religiosidade, chamado da rebeldia contra o Senhor, da maldade para a nova vida em Cristo. Um homem que, transformado por Cristo, agora se dedica a falar sobre transformação em Cristo, sobre conversão. É este homem que diz: quando eu fui ter convosco, eu não me preocupei com outro tema além de Cristo e ele crucificado. É um homem convertido, falando num contexto de baixeza moral e espiritual acerca de conversão. Que mensagem atual! A Bíblia é atualíssima, irmãos. Que mensagem necessária para os nossos dias. Paulo não elege uma prática suja, uma prática impura. Paulo fala de tudo aquilo que da parte de Deus recebera e que retratava bem o momento triste da igreja de Corinto. Vejam, irmãos, que ele inicia o capítulo falando de conflitos que nasciam no seio da igreja e não eram resolvidos na igreja. Paulo tinha isso como motivo de escândalo, de mau testemunho. Dois crentes em conflito e normalmente naqueles dias os juízes eram procurados para tratar de dois temas: dinheiro e direito de propriedade. Então Paulo diz: vocês estão vivendo como aqueles que não têm o Espírito de Cristo? E não há na igreja nenhuma pessoa capaz de, sob a orientação do Espírito, tratar os assuntos de vocês? Nos versos 1 a 8, Paulo trata disso e no verso 15 afirma: para vergonha vos digo, não há ninguém entre os irmãos sábio para tratar demandas de uns contra os outros? Vocês vão ao tribunal de incrédulos para tratar? Isso é derrota para nós, diz o verso 7. Vocês deveriam sofrer a injustiça, mas não fazer isso. Vós praticais a injustiça e fazeis o dano, diz o verso 8, e isto a quem é irmão de vocês.
Então, tratando, irmãos, dos pecados públicos, Paulo, então, trata agora de outras práticas que traziam descrédito ao Evangelho, porque estavam na contramão dos sinais de transformação que há em Cristo Jesus para todo aquele que foi verdadeiramente convertido. É o que encontramos a partir do verso 9. Paulo, então, diz que havia no seio da igreja pessoas tolerando aquilo que pagãos, os que não conheciam a Cristo, toleravam. Então ele diz: não se enganem. Quem comete impurezas, e aqui generaliza ao falar das práticas sexuais, todas aquelas que são contrárias à vontade de Deus. E depois ele fala de idólatras, e ao leitor desatento da Bíblia, pode parecer que não há conexão entre esses dois primeiros exemplos, mas há, irmãos. Lembrem-se que a Grécia tornou-se o berço cultural do mundo antigo, mundo no qual estava inserida a sociedade de Corinto. A Grécia influenciou todo mundo, inclusive quando Roma conquistou a maior parte do mundo nos seus dias, foi a cultura grega que Roma reproduziu. Roma com a força, a Grécia com os aspectos culturais. E no culto pagão grego havia uma conexão entre prostituição e idolatria. Era nos cultos aos diferentes ídolos que prostitutas cultuais se revezavam em atos impuros, inaceitáveis. Então Paulo diz: a impureza sexual casa com a idolatria. Vocês podem ver isso na idolatria grega. E continua dizendo: adúlteros também são injustos. E o texto bíblico apresenta aqui efeminados. Na língua grega, que é a língua original do Novo Testamento, a palavra para efeminado é malakos. Quais são as possibilidades de tradução daquilo que a Bíblia está dizendo? Malakos é feminino, suave, macio, submisso, passivo. Então o texto bíblico está falando do homossexual passivo. Na sequência, o texto bíblico fala de sodomitas, que a Bíblia apresenta como injustos. Eu fui também estudar, irmãos, essa palavra. E no texto original é arsenokoitai, é o homossexual ativo. É a mesma palavra utilizada em Romanos, no capítulo 1, versos 26 e 27. Por favor, acompanhe esse texto, Romanos 1, verso 26. Ao descrever o afastamento de Deus entre os que viviam em Roma, a palavra de Deus diz assim, Romanos 1, 26. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. A Bíblia está falando da homossexualidade praticada por mulheres. E no verso 27 diz assim: semelhantemente, os homens também, assim como mulheres passaram a se relacionar intimamente com mulheres, os homens também passaram a fazer isso, deixando o contato natural da mulher. Se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo aquilo que é torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Assim como escrevendo aos Romanos, Paulo diz que a prática homossexual é um erro, é torpe. Agora, escrevendo aos Coríntios, ele diz, ou seja, no paganismo romano e no paganismo grego, o paganismo grego influenciou o paganismo romano, havia, irmãos, entre idólatras, aqueles que reverenciavam ídolos que não Deus eterno, uma grande tolerância à imoralidade sexual. Paulo continua dizendo, entre esses que são injustos, ele encontrava ladrões, também avarentos, gente que ama dinheiro, gente que prioriza os bens, bêbados, gente descontrolada no consumo de bebidas. Diz também que havia entre estes injustos maldizentes e roubadores. E aí você pode ficar acreditando que a Bíblia repetiu a palavra.
ladrão e depois roubador. É que a primeira palavra, a palavra para ladrão é kleptes. Vocês sabem, kleptomania, a mania de pegar coisas para si, de se apropriar daquilo que é dos outros. Mas quando mais à frente fala de roubadores, a palavra usada no texto bíblico é para o assaltante, é o agressivo, é aquele que mata, é aquele que toma força. Então Paulo diz, entre os injustos estão aqueles que furtam e aqueles que tomam de assalto. E continua então a sua exposição dizendo, nenhum destes herdarão ou herdará o reino de Deus. Irmãos, o que Paulo está dizendo é, para se identificar como cristão e cidadão do reino de Deus, é preciso experimentar genuína transformação. E então ele passa a dizer, como se dá essa transformação? Porque éramos desse jeito? Porque entre nós, nessa igreja local, como na igreja de Corinto, existiam pessoas que viviam na prática da impureza sexual. Existia gente na idolatria, praticando adultério, roubando, amando dinheiro. Gente maledicente, mas que agora não é mais assim. Meus irmãos, Paulo era um homem realmente corajoso. Ele não era, de modo algum, um poço de segurança. Houve momentos em que ele falou das suas fragilidades, das lutas que enfrentou, das tristezas. Mas Paulo era corajoso, irmãos. Paulo está falando para uma cidade dominada pelo Império Romano. Dos 15 imperadores romanos, 14 se casaram com homens. Nero, talvez o mais conhecido, tomou para si um súdito, castrou e se casou com ele. E depois se casou com mais um homem. Então imaginem o que Paulo está dizendo. Paulo está falando, irmãos, que o imperador era um impuro. Paulo está dizendo que a maior parte da população à sua volta não herdaria o reino de Deus. Ele sabe por que está dizendo isso. Porque ele sabe que a igreja deveria olhar para Cristo e não para o mundo à sua volta. E então chegamos ao maravilhoso verso 11, em que o poder do evangelho é frisado quando diz, tais fostes alguns de vós. Vocês eram assim. Mas as coisas foram transformadas. E essa transformação, irmãos, nos indica que nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Mas fostes vós lavados. Mas vós vos lavastes. E essa tradução da Almeida Revista Atualizada é absolutamente fiel ao texto bíblico. O texto sugere uma ação do indivíduo. Vocês se deixaram lavar, ouviram o chamado do Senhor, receberam o evangelho e vocês aceitaram com alegria a nova vida que o evangelho nos apresenta. Paulo está dizendo que os ímpios, aqui chamados de injustos ou de impuros, continuam separados do nosso Deus, porque o nosso Deus é santo. Muito diferente dos deuses do paganismo, que pouco cobravam dos seus adoradores e até negociavam, a depender da oferenda entregue. O perdão, a aceitação, a promoção. Paulo está dizendo que somente os ímpios continuam separados de Deus, porque os nossos pecados nos separam de Deus. Mas um homem arrependido e perdoado por Cristo, a este homem é destinado o perdão do Senhor, que transforma um impuro em um lavado. Estava sujo, mas em Cristo fostes lavados. Estavam na impureza, mas em Cristo agora foram purificados. A lavagem é completa e anula toda a culpa. O evangelho, irmãos, é assim. Apresenta com segurança a tristeza do pecado, mas com grande convicção a maravilha do perdão do Senhor. Porque somos diferentes, e quem não é diferente ainda é injusto, porque somos diferentes, porque experimentamos a transformação que é operada pela lavagem regeneradora do Espírito de Deus. Paulo continua no verso 11 dizendo que os cristãos devem demonstrar sinais de
profunda transformação frente ao mundo perdido, porque nós cristãos fomos santificados pelo Espírito de Deus. Os ímpios porque não receberam poder do Espírito, porque não receberam o Espírito do Cristo que rejeitaram, continuam escravizados pelo pecado. Regeneração é obra do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que habita o crente, que lhe dá agora um novo anseio. É só por conta da ação do Espírito Santo que um cristão outrora adúltero e que talvez nos bares falava com orgulho das suas aventuras e dos seus adultérios, agora se envergonha e se entristece, chora pelas lembranças do seu pecado, mas também animado chora de gratidão porque o Senhor o transformou. Isso é obra do Espírito Santo, irmãos. Essa é a razão porque toda a propaganda que tem se multiplicado acerca do Carnaval de Belo Horizonte não nos atrai. Os excessos do Carnaval e as muitas celebrações dos vícios não nos atraem. Não há propaganda, irmãos, que possa demover um cristão genuíno da sua posição acerca do Carnaval. Carnaval não é evento para crente. Nem aquele crente que quer argumentar, e o argumento é frágil, biblicamente indefensável, que deve se colocar também um trio elétrico na rua, um bloco de carnaval gospel, para se falar de Cristo. Irmãos, essa é a denúncia do cinismo e da preguiça juntos. É a denúncia do cinismo porque fazemos de conta que haverá espaço para a pregação do evangelho que condena o carnaval no circuito do carnaval. E a denúncia da preguiça, irmãos, porque o crente preguiçoso poderia buscar os incrédulos em qualquer lugar. Na fila do banco, na praça da cidade, nas escolas. Vai buscar no circuito do carnaval? Irmãos, eu não temo dizer isso. Carnaval não é e jamais será coisa para crente. Tristemente, nos últimos anos, ouvimos falar aqui e acolá de igrejas que já vinham dando sinais de desprezo à sã doutrina, de brincadeiras com o evangelho. E aí quem é sujo se sujou um pouco mais ao dizer que o carnaval é espaço para crente. Não é. Nós fomos santificados pelo Espírito de Jesus. Meu irmão, se você de algum modo aceitou aquela equivocada argumentação de que carnaval é uma manifestação cultural, clame a Deus para que trabalhe em seu coração aqui, a fim de que a sua visão e a sua vontade sejam ajustadas à vontade de Deus. Meus irmãos, há manifestações culturais em todo o mundo que são condenáveis aos olhos do Evangelho. Ou a bebedeira não é uma marca da cultura brasileira. Herdamos do período colonial o cultivo da cana-de-açúcar e o consumo desenfreado do aguardente que arrasou vidas e famílias. Celebraremos esse traço da nossa cultura? A nudez do carnaval será celebrada por nós? Talvez você não tenha passado por aquilo que passei ontem. Eu e minha família, no apartamento em que vivemos, não tivemos sossego a maior parte do dia, irmãos. E o que ouvimos, querido Éder, não foi música ruim. Eu desejei ouvir música ruim. O que ouvimos foi ruído, foi barulho. Não era música, irmãos. Eu fiquei pensando, como um cristão pode encontrar algum motivo para aprovar isso? O vento levava aquele barulho ensurdecedor da praça da estação. E meus irmãos, eu disse isso aos diáconos hoje, eu considerei com a minha esposa irmos para algum hotel numa cidade próxima a Belo Horizonte, mas graças a Deus, depois das 9 horas da noite, aquilo acabou. Quem mora perto de mim, aqui na igreja, há muitos irmãos que moram onde eu moro, sabem disso. Como sofremos ontem. Mas isso não é tudo, irmãos. Os profissionais da limpeza pública estão em aperto. Os profissionais da saúde pública em aperto. Os profissionais da segurança pública. Os nossos irmãos policiais. Imaginem a dificuldade que estão enfrentando nesses dias. Quem foi santificado pelo Espírito de Jesus não conseguirá encontrar um argumento para aprovar essa festa maligna. Nós somos uma igreja de Jesus Cristo. Precisamos continuar pregando transformação. Não há futuro para uma igreja
que negocia a essência do evangelho, que é conversão a Cristo. Não há futuro, irmãos. Mas há sim futuro para uma igreja que continuará dizendo a quem está cansado disso. Gente que na quarta-feira de cinzas estará com orçamento em cinzas. O dinheiro que deveria comprar leite e pão para a família durante o mês terá acabado. Ah, meus irmãos, gente procurando os postos de saúde para testar se estão adoecidos com mais uma infecção sexualmente transmissível. Meus irmãos, e quando isso tudo tiver acabado, nós teremos gente que foi alcançada pela bebedeira, pelo crack, pela cocaína, pela maconha. Muita gente, irmãos, terá destruído a comunhão conjugal nas aventuras desses dias. O saldo que ficará, eu não tenho dúvida, será de uma cidade mais distante de Jesus Cristo. Os crentes em Jesus foram transformados não porque são bons, não porque são firmes, não porque são bem intencionados. Nós não somos nada disso, irmãos. O que somos, somos por Cristo, que nos deu seu Espírito no ato da conversão. E a partir da conversão, fomos santificados. Você é santo, é por isso que você não suporta carnaval como eu não suporto. Meus irmãos, Paulo continua dizendo que a transformação em Cristo é produto da justificação pelo sacrifício de Jesus. Vejam a sequência do verso 11. Vocês não são mais essas coisas e não há por que se orgulharem. Vocês não fazem mais isso e não há por que tocarem trombeta dizendo que são espetaculares. Vocês não fazem mais essas coisas, não são mais viciados nisso. E quando por desventura fazem, se arrependem, abandonam, choram, não aceitam, porque vocês foram lavados pelo poderoso sangue de Jesus. Há sim poder no sangue de Jesus. Aqui nessa igreja há gente, irmãos, que anos atrás não poderia conceber a ideia de sentar numa manhã de domingo de carnaval, num templo evangélico para ouvir a pregação do evangelho. Isso é fruto de uma lavagem impressionante do sangue de Jesus. Mas porque vocês foram santificados, mas também porque foram justificados, não a justiça que vem de vocês, porque vocês eram condenáveis. Vocês foram justificados no nome daquele que pagou por vocês, Jesus Cristo. E no espírito daquele que é o penhor da herança de vocês. Jesus pagou por vocês e colocou um selo em vocês que é o espírito dele. Vocês não são mais condenáveis, porque Cristo pagou e o Espírito agora mantém a condição de redimidos para todos os salvos. Os ímpios, irmãos, estão condenados com justiça porque continuam pecando contra Deus. E por que o Senhor aceitaria no céu aqueles que não querem o céu do Senhor? Ímpios continuam condenados, não são justos, porque não foram alcançados ainda pelo efeito justificador do sacrifício de Cristo. O crente é um antigo devedor que pode dizer: alguém pagou por minha dívida e o nome dele é Jesus Cristo. A absolvição dos crentes, essa absolvição maravilhosa, está baseada no sacrifício vicário, na morte expiatória de Jesus Cristo. Ele deu a sua própria vida por nós. E a sua vida santa, pura, imaculada, foi aceita como pagamento suficiente diante do Deus Santo, que em sua lei estabeleceu que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Que estabeleceu que o pecado deve ser pago com um sacrifício elevado. Viva todas as dimensões da sua existência, lembrando-se disso, meu irmão. Nós agora somos filhos e herdeiros do nosso Pai bendito que é santo. Aquele que te criou espera que você o sirva agora como um lavado, como um santificado, como um justificado. Você não deve voltar a viver como aqueles que não receberam o Espírito Santo. Como vivem esses? Dizendo: me é conveniente tudo aquilo que me é permitido. Veja o verso 12. Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. Eu, Paulo, não serei condenado pela autoridade secular, por um juízo humano, se estiver praticando a devassidão, a idolatria, a maledicência.
Aliás, irmãos, todas as práticas aqui arroladas têm igual peso diante do Senhor, todas elas. É do homem tentar estabelecer aquelas que são, como dizemos, mais cabeludas. Não, aos olhos de Deus, pecado é pecado. Todas essas práticas mencionadas por Paulo, segundo a palavra de Deus, nos transformariam em justos. E não é possível a um crente verdadeiro voltar a viver como um injusto. Então, meus irmãos, Paulo diz, tudo isso pode me ser lícito. Não é condenado pela legislação de Corinto. Mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você tem sido assaltado por desejos que não se coadunam com a vontade e a palavra de Deus? Clame ao Senhor, meu irmão. Prove e veja que o Senhor é bom. Clame ao Senhor para que te dê a condição de vencer. Por quê? Você já foi lavado, meu irmão. Você já sabe o que é uma vida pura em Cristo. Você já sabe quão recompensadora é a nova vida no Evangelho. Clame ao Senhor, por quê? Porque você conta com o poder do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo é garantir que tudo aquilo que Jesus prometeu se cumprirá na vida daqueles que são de Jesus. A obra do Espírito Santo, irmãos, é garantir que o crente poderá viver como crente. Se alguém não recebeu o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito Santo, não dará conta de viver como um crente. É impossível e insuportável um homem que não foi convertido, por isso não recebeu o Espírito Santo, viver como um crente. Não passará de impulso. Não passará de mero desejo casual. Você pode sim resistir, porque você já é um justo. Jesus Cristo te justificou pela obra dele no Calvário. Nestes dias que me causam muita tristeza. Nestes dias, irmãos, em que há uma celebração triste do pecado nas ruas das cidades do nosso país. Convido você a meditar mais uma vez naquela transformação que justifica crentes não suportarem carnaval, crentes não concordarem com carnaval. Até pagamos por ele com os nossos impostos, mas nós não concordamos com isso. Pela palavra de Deus podemos entender porque ao descrente está tudo bem, tudo certo. Está tudo certo saber que a rede hoteleira de Belo Horizonte está com lotação máxima nesses dias. Está tudo certo para o descrente perceber quem patrocina o carnaval. Está tudo certo para o descrente aquilo que está acontecendo e acontecerá ao longo desse dia e dos próximos dias na cidade. Irmãos, nada mais natural a um porco do que desejar viver na lama do lugar em que ele vive. Irmãos, nada mais natural a um peixe de água doce querer viver num rio de água doce pura. Contaminando o rio, ele morre. Ele não dá conta de viver no rio contaminado. Nada mais compatível com a vida cristã do que a vida de alguém que olha para o carnaval e diz: precisamos orar mais por nossa nação. Precisamos pregar o evangelho com maior prontidão. E precisamos nos afastar daquilo que o Senhor reprova. Meus irmãos, o que a palavra de Deus diz é que devemos vigiar e orar. Devemos remir o tempo porque os dias são maus. Devemos nos aperceber daquilo que acontece. Que nós todos, com humildade, porque sabemos que isso é produto da ação do Senhor em nosso viver, mas também com muita disposição, celebremos a transformação em Cristo que já nos tirou do circuito do carnaval. Imagine você, daquilo que o Senhor te tem poupado nesses dias terríveis. Louve a Deus por isso. Louve a Deus porque você não está no carnaval, você não deseja isso. Você é contrário a isso. Louve a Deus, isso é obra do Espírito Santo. E todos nós, crentes em Jesus, celebremos nestes dias a transformação em Cristo que nos alcançou. E eu quero sugerir a você que leia o artigo que eu escrevi nesta semana pensando em você. O que devemos fazer no período do carnaval? Talvez você tenha ouvido alguém dizendo: crente não faz nada no carnaval. Faz. Neste período temos muito o que fazer. Eu escrevi, está aí no boletim à sua disposição. Leia
e faça as suas considerações. Eu terei muito prazer em ouvir aquilo que você tem a dizer.